texto nos diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e no seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa manhã antes de meditar na sua palavra. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um domingo que o Senhor nos dá, na tua presença, sob tua proteção, gozando da tua bênção nos nossos lares e nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado sobre nós durante toda essa semana que passou e te rogar pelo teu cuidado durante essa semana que se inicia. E nesse teu cuidado, que o Senhor acrescente às nossas vidas a tua bênção e a edificação através da tua palavra. Desse momento, teu Santo Espírito nos oriente e nos abasteça daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno e naquilo que devemos pensar. Assim nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e acompanhem conosco esses 8 versículos, observando o texto. Eu vou precisar fazer sempre uma relação com outro texto, mas você pode ficar no Salmo 3. Por que eu vou precisar fazer uma relação com outro texto? É só você ler aí o que tem escrito embaixo do nome Salmo 3 na sua Bíblia. Isso aí praticamente não varia. Ele tem, assim, Salmo de Davi, a primeira informação que a gente tem. Então a gente sabe que é Davi quem vai escrever esse salmo. E quando a gente olha salmo, então salmo é um canto. Nós temos aqui 150 salmos que formam um saltério. Então, o saltério é como se a gente tivesse hoje o nosso livro de canções, como uma harpa cristã, como salmos e hinos, como um cantor cristão. É uma coletânea de músicas, de canções. Muitas delas foram feitas para serem cantadas numa romagem, numa peregrinação. Outras delas foram refletindo determinadas situações que aconteceram com o seu autor. E aqui uma situação bem específica dessa canção que Davi escreve. E essa é uma canção em forma de oração. Diz que é um salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. E aí a gente precisa voltar, porque talvez a gente não lembre em que situação isso se deu, mas é fundamental que a gente volte para saber qual o contexto. E as palavras de Davi vão soar bem diferentes para a gente quando a gente sabe de toda a história, ou pelo menos a gente relembra de toda a história. Eu quero crer que a gente já passou por esse texto de 2 Samuel 14, 15, mas se faz necessário para que a gente venha entender, principalmente as aplicações que eu vou dar nessa manhã, a gente voltar um pouco no texto. Então o Salmo 3 mostra essa súplica a Deus no momento de angústia e aflição. Se a gente fosse dar um título a ele, seria uma oração em meio à angústia e à aflição. E aí, essa angústia e aflição são justamente um momento de fuga. Mas se fosse uma fuga qualquer, já seria suficientemente aflitivo esse momento. Porém, é uma fuga de um filho. E por que um pai está fugindo de um filho? Estranho isso. Pelo menos não é o corriqueiro. Mas existe um motivo pelo qual Davi foge de seu filho. Então, em 2 Samuel 14, a gente vê que Joabe é um homem de confiança de Davi. E ele percebe a saudade que Davi tinha de Absalão. Por que Davi tinha saudade de Absalão? Porque Absalão não estava próximo a ele, não estava dentro do reino. Ele havia fugido daquele ambiente depois de orquestrar a morte do seu irmão Amnon.
E aí você já vai para uma terceira situação. Você tem Davi escrevendo um salmo, ele está escrevendo um salmo aflito, uma oração a Deus, um derramar diante de Deus de suas preocupações e de sua aflição, de suas preocupações, de sua angústia, e ele tem em mente que Absalão o quer pegar, o quer matar, se assim for o caso, se assim ele tiver condições. Ele se preocupa com toda a situação, mas na cabeça dele ele pensa: eu tenho muita saudade do meu filho, ele não está comigo. Mas por que não está comigo? Porque ele matou seu irmão. E por que ele matou seu irmão? Porque ele chegou a esse ponto. Quem conhece a história de Amnon sabe que ele violenta a sua irmã Tamar. E Absalão se toma de ódio por Amnon e mata Amnon. Orquestra toda a situação para que Amnon seja morto. Então, se a gente for analisar, Davi escreve tudo isso com o coração muito cheio de peso, muito cheio de temor e muito cheio de angústia, de aflição, porque a sua casa está completamente desestruturada. O lar de Davi era um desastre, mesmo ele sendo um rei tão poderoso. Às vezes a gente pode chegar, e aqui um parênteses, a gente pode chegar a ter determinadas glórias humanas, mas a nossa casa está completamente em frangalhos. E aí aquela frase surte muito efeito nesse caso: nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. E o lar de Davi era um lar nessa situação, nesse contexto, podemos dizer que um lar fracassado. E Joabe, então, como um homem de confiança do rei, vendo que ele sentia falta de Absalão, óbvio, é pai, por mais que o filho erre, o pai vai querê-lo junto de si, nem que seja para dar uma palavra, para corrigi-lo, para estar junto com ele. É assim que a gente percebe, por exemplo, quando um filho comete um crime e vai para um presídio. Geralmente quem é que visita? Pai e mãe. Mais mãe do que pai, mas pai e mãe. Às vezes aí uma esposa deixa, um filho diz: não vou passar pela humilhação de ir até aquele local, mas o pai e a mãe passam para ver o filho. Ah, mas é um criminoso. Mas para pai e mãe isso não interessa. O que interessa é a afetividade, é o amor que se tem. Então, o amor que existia no coração de Davi por Absalão faz sentir saudade sim do seu filho, por mais que ele tivesse gerado uma situação de desastre dentro da família. Então Joabe chama uma mulher astuta, uma mulher esperta, uma mulher que tem as suas habilidades, e pede para que ela finja luto e instrui ela quanto ao que ela deveria dizer ao rei. Você vai ali em Davi, você vai falar exatamente essas palavras que eu vou te orientar. Davi não vai se deixar enganar pelo discurso da mulher, mas ele vai entender que Joabe está por trás de tudo aquilo, tentando reparar alguma coisa na sua vida, mas ainda assim ele vai permitir a volta de Absalão. E no capítulo 15, Absalão já vai ser mostrado como um homem que já tem adquirido carruagens, cavalos, uma escolta de 50 homens. 2 Samuel 15, versículo 1 mostra que Absalão estava montando seu pequeno exército. Essa volta não seria uma volta simplesmente para dizer: meu pai, estou aqui, que bom que você sentiu saudade de mim, estou de volta ao lar. Não vai ser tão simples assim. Não é para Absalão não é uma questão afetiva, apesar que para Davi era. Então Absalão volta, mas ele não fica na presença do rei, ele fica à porta da cidade e ouvindo o que as pessoas têm a dizer. As pessoas se aproximam dele e dizem: falar de Davi na frente de Absalão, e Absalão diz: opa, existe uma insatisfação aqui. E se existe uma insatisfação aqui, existe uma abertura para que eu volte. E que eu volte não como o filho renegado que matou o irmão, mas que eu volte, quem sabe, como rei, substituindo aquele que não está dando conta do cargo que tem. Então aquilo começa a encher o coração de Absalão, e
a todos ele tratava com muito respeito. Interessante que se a gente fizer um paralelo com algumas situações da nossa vida, aquele que vai causar grandes danos a nós, não chega mostrando que é isso que vai acontecer quando ele se aproxima da gente. Geralmente quem causa os maiores problemas para a nossa vida é aquele que chega gentilmente, falando doce, dizendo que pode lhe ajudar em alguma coisa, e de repente a face é revelada, a verdadeira face, e os problemas começam a acontecer. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente se depara com um falso mestre. Ele começa falando gentilmente, a sua voz é doce, é mansa, ele tem alguma coisa de Deus, mas o seu ensino é falso. Por mais que exista alguma coisa ali, mas a gente não precisa de alguma coisa, a gente precisa de integralidade de Deus. Eu não posso ser considerado um homem de Deus se eu tenho só um pouco de Deus. Eu não posso ser um mestre da palavra de Deus se eu tenho só um pouco da palavra de Deus. A palavra fala sempre que nós devemos ter abundantemente a palavra habitando no nosso coração. Por isso que a gente pode falar dela. Então, mas o falso mestre, ele vem com, além da fala mansa, ele vem com uma pitada de evangelho que você vai dizer, eu acho que vai fazer sentido, aí você cai naquilo. De repente ele começa a soltar as suas heresias e daí você já está totalmente tomado por aquilo. E às vezes é muito difícil você retornar. Então, quando Absalão começa a falar tão bem com as pessoas e fazer o que talvez elas não achassem que Davi estava fazendo, ele começa a ganhar a confiança delas, ganhar o respeito delas. E a lealdade dos homens de Israel. Isso é dito do versículo 2 até o versículo 6. Então, ele inventa que precisa fazer um voto, cumprir um voto em Hebrom. E aí ele pede autorização a Davi para passar e ir até Hebrom. E assim ele envia secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo que ao som das trombetas eles o proclamassem rei sobre Hebrom. Então aí a malícia de Absalão começou a ganhar a confiança das pessoas, começou a ganhar adeptos, e daqui a pouco ele diz ao que veio. E Absalão levou 200 homens de Jerusalém, que não estavam conscientes do que iria acontecer depois. Mas aí já seria tarde demais. E ele consegue o apoio de alguém que também é muito próximo ao seu pai, Aitofel. Quem era Aitofel? Conselheiro de Davi. E a conspiração vai ganhando força. Eu agora tenho Joabe, que é o meu líder de exército, que ajuda meu filho a voltar. Eu tenho agora o meu conselheiro que começa a dar conselhos para o meu filho, que voltou não para que eu matasse as saudades que eu tinha dele, mas para me fazer mal. E agora? É nessa situação que Davi se encontra. E diz aqui no texto que um mensageiro diz a Davi: os israelitas estão com Absalão. Quando menos se esperava, as pessoas já estavam com ele. E era muito tarde para ele voltar e dizer: agora eu vou combater toda essa história com a verdade. Não, agora não dava mais para tentar reverter a situação. Já estava estabelecido um plano, uma conspiração. Não só por Absalão, mas também por outras pessoas que já tinham se juntado a ele. Então, Davi, temendo um confronto, decide fugir com os seus servos. Ele passa pelo vale do Cedron à noite, em direção ao deserto. E diz o versículo 23 de 2 Samuel 15, que todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. Então, se o coração do povo, que ainda estava com Davi, pranteavam, o que não acontecia com o próprio Davi, apunhalado pelo próprio filho? Se as pessoas que ainda tinham alguma consideração ao rei Davi, percebiam o que a situação implicaria, imagine o que ele não pensava que poderia acontecer mais à frente. Então, a perversidade e a perseguição de Absalão são primeiramente fruto de uma atitude dolosa dele mesmo. E aí uma questão que a gente precisa aplicar para a vida da gente. E em determinadas situações, a gente diz: fulano está sendo utilizado pelo diabo. Não estou dizendo que as pessoas não possam ser, mas
o diabo vai utilizar de algo que já está dentro dessa pessoa. Ou seja, a maldade. Maldade humana, quando a gente dá vazão a ela, com certeza o adversário das nossas almas vai se sentir muito à vontade para potencializá-la quanto ele puder, para os seus intentos. Daí, quando a gente fala que o homem é escravo e sempre permanecerá escravo, isso é uma grande verdade, porque ou o homem é escravo do pecado, de Satanás, ou ele é escravo da vontade de Deus. Ele não tem sua própria vontade, ele não é dono do seu próprio nariz, ele sempre vai estar fazendo a vontade de alguém. Se ele se entrega às suas paixões, se ele se entrega aos seus desejos, se ele se entrega à sua vontade de ser superior a outra pessoa, ele certamente vai fazer a vontade de Satanás. Certamente ele se escravizará pelo pecado. Mas se ele busca auxiliar quem já está constituído por Deus em uma liderança, ele vai seguir pela vontade de Deus e vai ser, com certeza, um servo fiel do Senhor. E um servo nada mais é do que um escravo. Então, primeiramente, essa conspiração, toda essa perversidade, toda essa perseguição de Absalão é uma atitude dolosa do seu próprio coração. Ele assim o quis fazer. Isso estava dentro dele, a revolta em matar o seu irmão, a revolta em voltar e tomar um lugar que nunca foi seu. Isso faz parte de um coração não regenerado, um coração que está voltado para o pecado. Mas é também o cumprimento de uma promessa de Deus em retribuição ao adultério de Davi. A gente volta um pouquinho em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 10 até o versículo 12, a gente sabe por que isso tudo está acontecendo. A questão é, Absalão não vai atrás de Davi, não passa o Hebron e quer que as pessoas o considerem como rei, porque ele se sentiu pressionado a sair depois da morte de Amnon. Isso já é muito de trás. As coisas chegaram a esse ponto que lá atrás Davi já tinha feito algo que tinha desagradado ao Senhor. E a promessa de Deus para ele era essa: por isso que, por você ter mandado matar Urias, o hitita, a espada nunca se afastará de sua família. Só aqui você já sabia que muita coisa ruim ia acontecer na vida de Davi. Mas ele continua: pois você me desprezou. A atitude de Davi em adulterar com Batseba foi um desprezo da parte dele para com Deus. Assim Deus o considerou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Se Davi já era um rei poderoso, de um local extremamente rico e próspero, e poderia ser alvo da conspiração de outros reis, de outros territórios, ele agora traz para si, através do seu próprio pecado, a desgraça vindo de dentro da sua família. Então, imagine, quando você pensa, eu tenho problemas, mas eles são externos. A minha família está bem, os meus problemas são todos lá fora. Você vai tentar resolver, você vai pedir orientação a Deus e as coisas, uma hora, vão se encaixar. Mas é quando é dentro da sua casa. Você fica pensando, meu Deus, com os de fora eu falo de um jeito e com os de dentro, como é que eu vou lidar? Os de fora eu sei que eu não posso esperar boa coisa deles, mas os de dentro, por que isso? Lembre-se do que você fez. Lembre-se do pecado que você cometeu. Lembre-se do desprezo que você teve para com Deus e as suas orientações. E ele diz: tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. O que você acha que está no seu controle, está na sua mão? Você vai perder tudo. Ó, eu vou pegar as suas mulheres diante dos seus olhos e vai estar com outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Ou seja, o adultério de Davi causa desgraça familiar, causa revolta em seu filho e causa também vergonha para ele. E pública em plena luz do dia.
Quando a gente peca, a gente não pensa na consequência. Não, a gente não pecava. Correto? Mas toda ação tem uma consequência. Se eu faço algo para a glória de Deus, a consequência é que Ele vai abençoar a minha vida. A minha obediência vai trazer bênçãos. E aí quando a gente olha para Deuteronômio 28, a gente vê do 1 ao 14 as bênçãos decorrentes da obediência. Mas quando a gente vai do versículo 15 em frente, e é muita coisa, a gente vê também quais são as maldições provenientes da desobediência. E Davi foi desobediente, Davi desprezou, Davi foi adúltero. E aqui ele tem as consequências do seu erro. E é interessante perceber que Davi, mesmo assim, continua sendo reputado como homem segundo o coração de Deus. Porque Deus se importou com Davi. E tudo isso aqui não foi para que ele tivesse a sua vida arruinada de uma vez por todas, mas que ele percebesse o seu erro, caísse em si e voltasse ao lugar de onde ele tinha saído. Então, é tanto que, apesar de tudo isso acontecer e Davi ter consciência, através dessa palavra, 3 capítulos antes, de que ele merecia toda essa desgraça, toda essa provação, ele vai apelar para a misericórdia de Deus. Esse é o Salmo 3. Um apelo pela misericórdia de Deus, em meio à aflição, em meio à angústia. Porque ele vai confiar que Deus manteria fielmente a sua aliança e as promessas decorrentes dessa aliança. Onde é que a gente encontra isso? Aí eu volto um pouco mais. 2 Samuel 7, de 3 a 16. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome? E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Mesmo com tudo que ele fez. Lembre de uma coisa, o filho que Davi teve com Batseba, o primeiro, o que aconteceu com ele? Morreu. Mas Davi orou, Davi jejuou, Davi colocou o pano de saco, se cobriu de cinzas e desesperadamente orou por 7 dias. Esse filho morreu. Mas e o segundo filho? Quem é ele? Salomão. O que diz o texto na sequência a respeito do segundo filho? A esse Deus o amou. E esse filho é quem constrói o templo. Está aqui a palavra de 2 Samuel 7. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. Davi até quer começar, mas ele diz, não é você que vai fazer, é seu filho que vai fazer. E está aqui o cumprimento da promessa. E ele diz, eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer um erro, eu vou puni-lo. Está aqui a punição de um erro gravíssimo de Davi. Mas ele diz também que nunca retirará dele o meu amor como retirei de Saul. Porque a gente sabe que no final de 1 Samuel, quando Saul está consultando a médium, diz ali que o Espírito do Senhor não mais estava com ele. Deus tinha retirado de Saul o seu Espírito. Deus tinha retirado de Saul o seu amor. E ele diz naquela parte que a dinastia de Saul seria interrompida. Ela não perduraria. É fato que isso acontece. Davi, que já tinha sido ungido lá em 1 Samuel 16, sobe ao trono. E aí ele diz, quanto a você, a sua dinastia, diferente da de Saul, vai perdurar. Quem é o rei que vem dessa dinastia de Davi? Cristo. Cristo. A gente volta lá para Ruth, um pouquinho mais. Então, quando a gente olha para Ruth, vê que Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi, até chegar em Cristo. Essa dinastia, de fato, nunca encerrou-se. E a gente pensa que o trono de Davi foi estabelecido para sempre. São as palavras finais da promessa de 2 Samuel, capítulo 7. Então, os 8 versículos desse salmo,
final das contas, vão refletir a oração de um coração que está nesse contexto. Aflito pelas consequências do pecado que cometeu, mas certo de que Deus ainda mostrará sua misericórdia. Por quê? Porque Ele assim o prometeu. Então, por mais pesado, por mais vil que seja o nosso pecado, se somos escolhidos por Deus, se somos regenerados por Ele, ainda seremos alvo da sua misericórdia. Basta que nós nos arrependamos e voltemos para Ele. E assim, a gente percebe que no versículo 1 e 2, Davi começa a falar, esse texto é dividido em 4 partes, a cada 2 versículos. Provavelmente aí na sua Bíblia deve ter uma pausa, ao final do versículo 2, ao final do versículo 4 e ao final do versículo 8. Mas a gente também vai fazer uma no 5 e no 6. Nos 2 primeiros, Davi começa a falar o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários. O primeiro adversário de Davi quem é? Ele mesmo. O grande primeiro adversário de Davi. Qual é o nosso primeiro adversário? Nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. Nós lutamos dentro de nós, a nossa carne militando contra o Espírito. É o tempo todo a gente querendo fazer uma coisa que é boa, mas a nossa carne pede o que é mal. E se não for o Espírito de Deus dentro de nós dizendo não faça, alertando e refreando o nosso pecado, realmente a desgraça está feita. Porque o homem deixado ao seu prazer, ele não produz nada de bom. Basta que você ligue o rádio de manhã, na segunda-feira, 6 horas. O que é que você escuta? O balanço policial do final de semana. Aí você vê o que é maldade humana. Quando você abre qualquer site de notícias e você escuta só as do Brasil, só as da região Nordeste, aí você vai ver filhos mortos por pais, pais mortos por filhos, pessoas presas pelo tráfico de drogas, traficantes que mandaram matar outras pessoas por dívidas de droga, ou dívida de jogo, dívida de sei lá do que. A gente vê a maldade humana todo dia, toda hora. Então, o nosso primeiro grande adversário, nós mesmos. E nós damos abertura em determinados momentos para que o adversário das nossas almas também se aproprie disso. E também faça a nossa situação ficar muito mais difícil. Mas quando ele diz, são muitos os meus adversários, lembre-se, Absalão passa com 200 homens em Jerusalém. Para Hebron. São muitos mesmo. Dentre eles o meu próprio filho. É isso que está no coração dele, dizendo: Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Todo rei sabe que não é unanimidade. Ele sabe que vai ter uma oposição. Mas ele nunca espera a oposição dentro de casa. Ele nunca espera que a oposição venha do seu próprio filho. Então, quando ele diz muitos se rebelam contra mim, ele não considera simplesmente as pessoas que o traíram. Ele não está olhando para Joabe, ele não está olhando para Aitofel, ele não está olhando para os 200 homens que seguiram Absalão. Ele está olhando para Absalão em si. Ele se rebelou contra mim, meu filho se rebelou contra mim. Isso pesa demais no coração dele, muito mais do que os outros, porque os outros ele poderia até esperar que em algum momento, por uma decisão que eles não concordassem, eles se voltassem contra o rei. Mas um filho se voltar contra o pai, isso é muito doído. E nessa queixa de Davi pela multiplicação dos seus adversários, a gente percebe algo. O cristão tem livre acesso a Deus para apresentar as suas aflições. Não existe problema que você dobre os seus joelhos e diga: Senhor, eu tenho passado por isso. São grandes os meus adversários. Muitos têm se rebelado contra mim. A gente precisa disso. Inclusive porque em determinadas situações você não vai ter outra pessoa a quem recorrer, ou outra pessoa para quem contar. Mas há uma maneira adequada de contar isso para Deus. Eu não vou dizer: Senhor, o Senhor me prometeu proteção, o Senhor me prometeu cuidaria de mim. Onde é que está o Senhor quando tudo isso acontece? Não é essa a forma de contar as coisas para Deus. No momento de dor e de sofrimento, é comum que a gente pense que Deus nos abandonou, está fazendo pouco caso da nossa situação. Por isso, Ele não age no tempo que nós queremos ou determinamos. Então, tem muita gente que faz a seguinte oração: Senhor, eu quero que o Senhor resolva isso agora, porque eu não aguento mais.
Não vou dizer que Deus não escuta a sua oração, porque Ele escuta. Eu vou dizer que dificilmente Ele vai responder positivamente. Uma oração que o coloca na parede, como que Ele fosse o servo e eu fosse o Senhor. Senhor, eu não aguento mais não, é agora. O Senhor tem que fazer agora. Urgente, venha, intervenha nessa situação. A gente não diz que Deus sabe todas as coisas? E por que na hora de sofrimento, de dor, de aflição, a gente quer saber de todas as coisas, se nada Deus há como fazer? Senhor, tem que ser agora, porque eu não aguento mais não. Ele sabe o momento em que você não vai aguentar mais, Ele não vai lhe dar um peso superior à sua capacidade de suporte. Ele diz isso na palavra. Então, não é dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça agora. Muito menos eu determino a tua providência nesse momento. Não. Cabe ao homem perceber que tudo transcorre no tempo de Deus. Davi estava muito aflito. Davi sabia que eram muitos os seus adversários e que eles falavam coisas sobre ele que também meio que afrontavam o nome de Deus. Que a gente vai ver no versículo 2. Mas não é o caso de Davi se rebelar contra Deus, porque outros se rebelaram contra ele. Não é o caso de nós nos rebelarmos contra Deus, porque outros se rebelaram contra nós. É de entender que Deus vai agir no momento exato. O povo lá fora diz assim, Deus tarda, mas não falha. A gente diz, Deus nem tarda, nem falha. Ele chega no momento certo, no momento determinado por Ele para agir e nos livrar. Nem no momento anterior para que a gente diga, está vendo, eu orei e deu certo, então minha oração teve um poder. Nem no momento retardado para que a gente diga, eu tive que recorrer a outras pessoas porque eu orava e Deus não fazia. É no momento exato para que a gente reconheça, eu sou pequeno, eu recorri a Deus e Ele me atendeu. Então, você fazer uma súplica à misericórdia do Senhor sobre a sua vida, mas entendendo que Ele pode fazer e Ele vai fazer, mas é no tempo dEle. E essa comunicação, de uma forma humilde, de uma forma resoluta, vai trazer benefícios à vida do sábio. Eu dizendo, Senhor, são muitos os meus adversários, mas eu sei que eu só preciso de Ti. Podem ter 200 lá fora, o meu filho como comandante, mas eu só preciso do Senhor, e eu confio no Senhor. No versículo 2 a gente percebe que na situação difícil da vida do justo, sempre vai ter uma acusação maligna de pessoas que não servem a Deus, querendo o dissuadir da ideia de ter uma confiança total em Deus. Sempre vai ter uma pessoa dizendo assim, está vendo, vocês fazem tanta campanha de oração, está aí o povo morrendo. Vocês pediram a oração de fulano morreu. E aí? Essa oração está dando certo? Sempre vai ter uma pessoa falando isso. Sempre vai ter alguma pessoa falando assim, vocês oraram, mas não deu tempo de tomar vacina, morreu. Meus irmãos, um parênteses sobre a situação que a gente está vivendo. Todo dia a gente ora por uma pessoa que está com Covid, não ora? Todo dia. Tem pessoas que são da nossa convivência, que pegaram esse vírus e estão em situações muito difíceis. Se a gente disser, tá vendo? Ele tem 35 anos, hoje lá na Facisa está tendo vacinação para 36. Se ele morrer hoje, aí a pessoa vai dizer, está vendo? Por conta de um dia atrasou e ele agora vai morrer. Sabe o que é que eu estou querendo dizer com isso? Esse meu discurso, que eu repito, reproduzindo o discurso de outros, é que Deus não é suficiente. É que Deus não é poderoso. É que Deus não é soberano. Porque eu estou achando que é a vacina que salva e não Deus. Eu estou achando que se ele tivesse tomado uma vacina e ele tivesse ficado mais uns 3 meses entre nós, isso teria feito toda a diferença. Quando eu devo entender que mesmo que ele não tome vacina, mesmo que ele morra e não foi por causa da vacina, mas se ele for um salvo em Cristo, ele não precisava de 3 meses na terra, ele vai ter uma eternidade com Deus. O que é melhor para a gente? É resistir a determinadas enfermidades para passar 3 meses em cima de uma cama, tentando se recuperar de sequelas, ou não ter nenhuma sequela pela eternidade, porque teremos um corpo glorificado, porque Ele assim nos prometeu.
na esperança de que essa semana eles baixem para 33 e eu possa tomar a vacina. Graças a Deus eu não peguei, espero não pegar, mas a minha confiança continua sendo em Deus. Do mesmo jeito que em março do ano passado, do mesmo jeito que no outro ano, e no outro ano, e no outro ano. E vai ser assim em 2022, em 2023, e assim até o dia que Deus quiser me levar. Se a nossa confiança não for em Deus todos os dias, não adianta a gente pensar que outra coisa vai melhorar a nossa vida. São grandes os adversários, são muitos os que se rebelam contra nós, e são muitos os que dizem: esse Deus é suficiente? Esse Deus é poderoso mesmo? Por que Deus permite o tsunami? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Ele é Deus. Se não é suficiente para você saber que Ele é Deus, para mim é. Porque o fato de saber que Ele continua sendo Deus me faz enxergar que o mesmo que tirou a aflição do coração de Davi, cumprindo a promessa que Ele tinha feito de não retirar o amor de Davi, independente dos seus pecados, Ele continua sendo o que também não retirará de mim o amor e que permanecerá cuidando da minha vida até o fim. E da sua vida também, e da vida daqueles que invocam o seu santo nome e que temem a Ele e o amam. Então, sempre vai haver uma pessoa para dizer uma coisa para lhe desencorajar de confiar em Deus. E você tentar duvidar ou tentar não colocar tanta confiança assim em Deus. Muitos dizem que não há socorro para Davi no Senhor, mas ele sabe que Deus é a sua esperança. Não só é a sua esperança, é o seu conforto, é também o seu redentor. Deus não é para nós, meus irmãos, apenas aqueles que resolvem um problema diário. Não é aquele simplesmente que opera um grande milagre na nossa vida para que a gente tenha mais 10, 15 anos de vida. É aquele que livrou a nossa vida da morte eterna. Então Ele é a nossa esperança de 24 horas melhores. Ele é o nosso conforto em saber que hoje está difícil, mas amanhã pode ser bem melhor. Mas Ele é o nosso Redentor. Estávamos mortos, mas viveremos eternamente. É isso que ele vai declarar na sessão seguinte. Então, é assim que nós devemos agir quando nós ouvimos os impropérios de quem não tem fé em Deus. Continuar confiando que Ele é o único que tem salvação para nós nas situações mais críticas da nossa vida. Tem nada aí fora que possa resolver a nossa vida. Nada. Por mais inteligente que o homem seja, ele continua sendo falho, pó. Se não for por Deus, nós não viveremos. Versículos 3 e 4, no versículo 3 a gente vê Davi é sabedor de que Deus dá tripla bênção àqueles que o temem e o invocam na aflição. O que Davi diz no versículo 3? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Quando ele diz, o Senhor é o escudo que me protege, ele sabe, quando eu clamo ao Senhor na minha aflição, o Senhor é a minha defesa. São muitos os meus adversários, mas o Senhor é o meu escudo. Mas ele também vai entender que o Senhor é a sua honra, quando ele diz, és a minha glória. A palavra do Senhor para com Davi diz que ele vai, em plena luz do dia, ver as suas mulheres sendo tomadas por outros homens, e estará total vergonha a ele. Mas a partir do momento que ele se volta para Deus, e mostra que Deus em sua vida é mais importante do que todas as coisas terrenas que ele pudesse alcançar, as pessoas vão perceber que Deus é a sua honra. Sua honra terrena, sua honra como homem de exércitos, como senhor daquele local, pode ter sido afetada pelo fato de que outros tomaram suas mulheres, mas a sua honra enquanto servo de Deus nunca será abalada, porque o Senhor é a sua honra. És a minha glória. Se as pessoas virem minimamente o Senhor em mim, nas minhas atitudes, quando eu me voltar para o Senhor, isso já vai ser suficiente. Eu erro, eu peco, eu falho, mas eu sei que no momento que eu me arrependo e volto ao teu caminho, as pessoas começam a perceber que o Senhor está por trás dos meus atos bondosos, que o Senhor está por trás do sucesso da minha vida. E isso basta.
E ele percebe também que o Senhor é a sua alegria, quando ele diz, me fazes andar de cabeça erguida. Com tudo que está acontecendo, como é que você pode andar? Você perdeu um filho, sua outra filha foi violentada por ele, o filho que mandou matar saiu e agora volta contra você. Você não tem mais confiança no homem, o homem forte do seu exército. Você não tem mais confiança no seu conselheiro. Você vai andar de cabeça baixa. Ou então, olhando para um lado e para o outro, para saber se não tem mais algum traidor ao seu redor. Mas ele diz, o Senhor me faz andar de cabeça erguida, olhando para o futuro. Porque eu sei que hoje eu não tenho condição nenhuma de resolver essas situações. Mas a partir do momento que o Senhor agir, eu posso andar de cabeça erguida. E tudo que eu fiz de errado vai ficar lá atrás. Não vai me importar o ontem, nem mesmo o hoje. Vai me importar o que há de vir. E o versículo 4 nos mostra Davi a orar em momentos de perigo, certo de que Deus vai lhe ouvir com graça. Ele diz ao Senhor, eu clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Em toda essa situação, ele sabe que aquele que invoca o Senhor tem defesa, tem honra, tem alegria, e ele ora na certeza de que está sendo ouvido e que vai receber a resposta da parte de Deus. Então, nós podemos estar certos de que Deus sempre está atento aos nossos clamores, às nossas petições. Tem hora que a gente está tão desesperado por certas situações que não sai. E a gente apenas pede que Deus sonde o nosso coração e veja o que está lá dentro. E haja em nosso favor, porque a gente não consegue nem verbalizar a dor que a gente sente. Mas a gente tem certeza de que Ele sabe, tem certeza de que Ele ouve e tem certeza de que Ele age. E isso é o que precisamos para seguir em frente, cabeças erguidas, não por altivez, mas pela certeza de quem nos conduz. E as respostas dos nossos clamores a Deus vão nos servir de consolo e fortalecimento para aflições futuras. Até porque não é porque você passou pela primeira situação que você nunca mais vai ter problema. Tem gente que talvez diga assim, eu vou me converter ali na igreja evangélica porque eu vou deixar de ter problema. Às vezes é justamente o contrário. Você vem para a igreja, você diz, agora eu vou servir a Deus, porque eu sei que é o melhor para a minha vida, eu sei que é assim que a palavra dele diz. Aí as pessoas da própria casa dizem assim, a partir de hoje você não é mais meu filho. Para mim você morreu. Você agora quer servir Jesus? As pessoas do seu trabalho dizem assim, pronto, agora vai ser o chato que fica falando de Deus o tempo todo, não vai participar mais das atividades com a gente, não vai ter mais happy hour com ele, não vai. Vai ser aquela pessoa que, ao invés de chegar aqui com uma garrafa de vinho para a gente comemorar, aí vai chegar com folheto, vai dar Bíblia para todo mundo. Pois é. A gente vai sofrer bastante oposição. Mas quando a gente lembrar do que Deus já fez pela nossa vida, essa oposição não vai fazer o mínimo sentido, não vai fazer nem cócegas no nosso coração em relação às aflições que a gente já teve e que Ele já livrou. Quando você estiver numa situação de extrema necessidade da intervenção de Deus, lembre-se que Ele já interveio por várias vezes. Quando você achar que não dá mais para você, lembre-se que Ele ainda chegará com a solução daquele problema. E no momento certo. Então, não tem por que se atemorizar se nós confiamos naquele que tudo pode e que tudo faz para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós estivermos em perigo novamente, nós vamos saber que aquele a quem nós recorremos é poderoso e ouve a nossa voz. Versículos 5 e 6, ele diz, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Ele agora já está colocando milhares.
Porque de um vieram mais dois, daqui a pouco foram 200, e a coisa vai só proliferando. As pessoas são facilmente convencidas de um projeto ruim quando ele é apresentado de uma maneira boa. As pessoas dizem: olha, esse projeto é muito bom mesmo. A gente rapidamente vai chegar no trono. Todo mundo quer. E diz: olha, você nem precisa fazer muita coisa, deixa que eu comando. Tudo que eu falar, vocês fazem. E foi assim que começou aquele levante contra Davi. Mas, mesmo sendo milhares os que cercam a Davi, mesmo sendo milhares, milhões os que nos cercam, entenda que é o Senhor que nos sustém. Você dorme e você acorda, porque o Senhor é quem tem sustentado. Então, com a tranquilidade dada pela resposta e o socorro do Senhor, Davi dorme em paz e acorda feliz, porque ele é sustentado por Deus. Você tem inúmeros problemas, sempre teremos problemas, sempre teremos aflições, mas porque nós temos bom ânimo? Porque ele venceu o mundo. Porque nós estamos felizes, porque ele tem nos sustentado. Então, dormir em tempos de perseguição e dor não é algo tão fácil. Mas Davi experimenta o verdadeiro sono dos justos, porque ele provém do Senhor. Então, não somente isso, aquele que clama ao Senhor em tempos de perseguição encontra nele refúgio e proteção contínuos. Quer você esteja dormindo, quer você esteja acordado, o Senhor tem batalhado por você. Então, sendo assim, com a proteção daquele que é todo-poderoso, não há o que temer, mesmo que sejam muitos os que se coloquem ao nosso redor para nos destruir. A certeza da guarda de Deus deve nos fazer viver em paz. Parece extremamente contraditório falar sobre viver em paz. Ultimamente, aqueles que nos perseguem são os números. A gente todos os dias acorda tentando ver qual é uma determinada porcentagem. Mas a nossa vida não pode se basear na observação de porcentagens, mas sim na observação do agir poderoso de Deus. A nossa vida não pode se basear na expectativa de aberturas de leitos de UTI, porque se chegar a minha vez eu quero ter um leito também. A nossa vida deve se basear na expectativa de um dia ver os céus abertos e estaremos lá com o Senhor. É difícil falar disso em situações como a que a gente vive? Sim. Porque parece uma confiança louca, mas não é louco confiar no Deus que já provou que é todo-poderoso. Não é louco confiar no Deus que sabe de todas as coisas. Não é louco confiar no Deus que está em todos os lugares. Então Davi sabe que o conforto não tardará a acontecer, ele se fortalece no conhecimento de que Deus já o livrou de outros inimigos. Versículos 7 e 8, para fechar, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Davi passou por várias lutas, por várias situações em que ele precisou que Deus sim quebrasse o queixo dos seus inimigos, ferisse, quebrasse os dentes dos ímpios. É importante a gente ressaltar, aqui Davi não está pedindo que o Senhor mate Absalão. Sabe, Davi aqui não está pedindo que o Senhor se vingue de Absalão por Absalão ter feito o que fez. Ele sabe que tudo isso é consequência daquela palavra de 2 Samuel 12. Mas ele quer dizer o seguinte: eu registro aqui a minha confiança na vitória que o Senhor vai me dar, no socorro que o Senhor vai me dar, com base no que ele já fez. Eu estive de frente a um gigante e ele me livrou. Eu tive outras pessoas vindo aqui me afrontar e ele me livrou. Eu sei que Saul tramava contra a minha vida e ele me livrou sem eu precisar tocar em Saul. Eu sei que ele vai me livrar de tudo que Absalão tem no seu coração contra mim. Então eu confio, eu registro a minha confiança no Senhor.
com base em tudo aquilo que ele já fez. Então, quando a gente observa tudo que o Senhor já fez, a gente entende o que ele está falando no versículo 8, que é do Senhor que vem o livramento. A gente tenta com um amigo, não dá certo. A gente tenta com a família, não dá certo. A gente tenta com a própria força, dá menos certo ainda. Quando a gente vai para Deus, tudo se acalma. Você olha a tempestade acontecendo e você diz, o que eu vou fazer? Eu tenho que tapar os buracos do barco. Com que ferramenta? Não tenho. E aí você olha para outra pessoa, me ajuda. Aí a pessoa diz, eu também não tenho como lhe ajudar. Aí você olha para a polpa do barco e você vê que ele está ali. E ele pode fazer a tempestade acalmar. Ele não vai tapar os buracos do barco. Ele vai fazer a tempestade acalmar. Ele não vai lhe ajudar a tirar a água do barco. Ele vai fazer o barco planar novamente em segurança. O socorro de Deus não é paliativo, é definitivo. Então em Cristo o seu povo desfruta de salvação até o fim. Até o fim. Você não vai se perder no meio do caminho. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você não se perde. Ah, mas hoje eu pequei de uma maneira tão feia contra o Senhor, e o pior que eu reconheci que fiz errado. Se você reconheceu que fez errado, ele está aí, no seu coração. Porque quando a gente não reconhece que está errado, é porque isso aqui já cauterizou. É porque a gente se acostumou com o que é errado. É porque a gente não faz mais distinção entre o que está aqui e o que está lá fora. Mas quando a gente ainda sente no coração que está errado, a gente tem a oportunidade de dizer, Senhor, pequei. E Davi tem uma passagem fantástica no Salmo 51. Volta a me dar a alegria da tua salvação. Então, ele pecou e pecou feio contra Deus. Nossos pecados são em primeira instância contra Deus. Mas ele sabe que no momento em que pede a Deus que o perdoe, que ele se arrepende verdadeira e sinceramente, ele vai ter sim a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre a sua vida. Ele vai ter o perdão do Senhor. Ele vai ter de volta as bênçãos que ele tanto gostaria de ter. Então, através da graça que nos foi outorgada na cruz do Calvário, nós temos salvação até o fim. Foi nos garantido, sim. Não é limitado. Nós fomos abençoados em Cristo, através de Cristo, e seremos abençoados com Cristo, quando de sua volta. É dele que vem o nosso socorro. Está nele a nossa salvação. Que nessa manhã a gente guarde isso. E que nos momentos de aflição, não precisa ser da mesma maneira que a aflição de Davi. Mas nos momentos de aflição, nos momentos em que estivermos fugindo dos nossos adversários, sejam eles nós mesmos ou adversários externos. E lembremos que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso socorro, e Ele cuidará de nós.